Falei assim, por que os meus sonhos não se realizam? Por que tudo dá errado? E ali eu comecei a me perguntar, por que arquitetura? Porque eu quero construir um futuro. Mas para eu construir um futuro, eu comecei a pensar, eu preciso pensar um pouco no meu passado. Eu estou tentando enterrar o meu passado para simplesmente construir um futuro. E ali me deu aquele clique. Eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Não adianta eu pegar um terreno que eu não conheço e simplesmente levantar uma casa. Eu preciso entender aquele solo, entender quais materiais eu vou usar. E aí eu comecei a perceber o que estava ali. É o material da Priscila que está ali. Como que eu vou levantar uma casa num terreno que eu não conheço? Ali deu o clique e o start para começar um processo de autoconhecimento. Isso com 17 anos? Com 17, 20, eu fui mãe aos 18 do meu primeiro filho. Hoje ele tem 23 anos. E ali começou esse start. Tem alguma coisa errada, né? Eu preciso me conhecer. O que tem nesse terreno? O que tem debaixo dessa terra? E ali, buscando isso, eu falei assim, talvez, quem sabe, psicologia. Mas era a mesma coisa, não tinha na cidade, eu não tinha condição de ir embora com uma criança pequena. Eu falei assim, não, também não quero psicologia, não. Esquece. Comecei por conta própria a ler, a estudar. E eu falei assim, peraí, tem alguma coisa que me chama muito a atenção e não é só no meu comportamento. Isso está na psicanálise. Aí, percebe? Por isso que eu estou te contando como é o processo do autoconhecimento, quando você fala sobre a questão de não ser algo rápido. Foram vários anos percebendo que, para que eu construísse um futuro sólido, o passado tinha que ser investigado, entendido, ressignificado. Então, a partir disso, se deu a minha formação em psicanálise. Isso é muito interessante, porque como a gente está no Especial Mães, a gente vai falar muito aqui de pais e mães, mas levem para a vida, né? Porque eu falo assim, que casamento, a paternidade, a maternidade, é um treinamento intensivo, né? Sobre tudo isso, sobre inteligência emocional e tal. E às vezes a gente quer passar para os nossos filhos algo muito diferente daquilo que a gente teve e sem muito entender o porquê daquilo e sem muito entender também, assim, às vezes a gente transmite mágoas, né? A gente reflete rancores, né? Ali naquela criança ou naquele adolescente ou naquele filho e a gente não sabe tem o porquê daquilo. Né? E a importância de, às vezes, esse medo que pais, principalmente pais, têm de desengavetar algumas coisas, né? E tem que mexer, né, Pri? Tem coisa que vai ter que mexer. E tem coisa que não, né? E como que é pra você, assim, quando você recebe um pai, ou uma mãe, ou um adolescente, o que você percebe que eles têm em comum? Entre si. Entre si. É aí que eu sinto que é extremamente importante isso que a gente está fazendo aqui hoje. A busca pelo autoconhecimento. Para quê? Para que eu não deposite no meu filho as minhas expectativas, para que eu não realize nos meus filhos as minhas expectativas. Então é isso que eu recebo em comum dos pais. Mas eu dou tudo para esse menino, ele não faz nada. Ele tá no melhor cursinho da cidade e não consegue passar. Mas aí eu olho para aquele menino, para aquela menina, e falo assim, o que você quer fazer da vida? Ah, não sei, eu tô com 17 anos. 17 anos, perceba como há, de certa forma, uma identificação. Não tem como a gente fugir disso, né? Então, aquele menino, aquela menina fala assim, eu não sei. E aí a mãe fala assim, não, mas eu tô pagando o melhor cursinho para ela passar em medicina. Porque medicina é sucesso. Eu falo assim, mãe, quem queria ser médico? Mas eu queria, meu pai não tinha condição. Eu falei, perceba que o sonho é seu. Então, Freud trazia muito isso. Pais se realizam narcisicamente na figura dos filhos. É por maldade? Não. É porque, teoricamente, os nossos filhos são uma produção nossa, são um produto nosso. Então, eles são uma continuidade nossa. Então, às vezes, é difícil conseguir esse desvincular.
de entender que meu filho veio de mim, mas ele não é eu. Ele é outra pessoa totalmente diferente, com hábitos semelhantes, porque ele cresceu naquela casa. Ele foi amamentado por aquela mãe. Ele foi cuidado por aquele pai. Né? Então, isso vem junto com aquela criança, mas mesmo assim, as aspirações dela são dela e são únicas. Então, esses pais, às vezes, levam crianças porque eles estão desperdiçando a vida. Esse menino está perdendo tempo. Eu fui me formar com 30 anos, né? Meu filho tem a oportunidade de começar a entrar na faculdade aos 18 e ele está jogando isso fora. Mas não tá, ele não está pronto para aquilo.